Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Casarotti, estou aqui com o Danilo Menegatti e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vamos fazer um top 5, falar sobre uma classe de insumos muito utilizada e muito difundida e muito importante na agricultura, especialmente na cana-de-açúcar. Vamos falar então sobre os herbicidas. Vamos falar um pouquinho daqueles que mais impactam no custo de produção da cana-de-açúcar, mas antes, sobe a vinheta. Beleza, pessoal, então como o Gabriel falou, o tema do nosso vídeo de hoje vai ser sobre os herbicidas. E falando da representatividade dos herbicidas, na última safra, esses insumos representaram aproximadamente 5% de todo o custo total agrícola das usinas da amostra do PSEG, o que é o segundo insumo mais representativo após os fertilizantes. Os herbicidas são tão essenciais na produção porque as ervas daninhas competem por recursos com a cana-de-açúcar, ou seja, elas vão estar competindo por luz, pelos recursos do solo, e elas podem roubar em produtividade aproximadamente 20 a 30% na cana-soca, e esses números podem chegar de 15 a 20 na cana-planta. Então a gente tem ali os herbicidas como produtos essenciais na produção, tanto na cana-planta quanto na cana-soca. Então a ideia hoje é fazer um top 5 dos insumos que a gente mais viu na nossa amostra aqui do Compara Insumos. E é importante deixar isso claro, da onde vêm esses dados, né? A gente realiza aqui no PSEG uma pesquisa com as nossas usinas parceiras, com quais são os insumos que elas mais estão utilizando na produção. E é daí que a gente vai tirar esses números para basear o nosso top 5 de hoje. Então deixando muito claro que esses dados são oriundos do PSEG. Se você tem interesse em participar da coleta de dados ou receber informações sobre o Compara Insumos, entre em contato com o PSEG, não deixando de fazer o nosso jabá aqui dos nossos principais produtos, certo? Então, agora o Gabriel vai trazer para a gente o quinto lugar no nosso top 5 de herbicidas. Bom pessoal, como vocês acabaram de ver, o nosso quinto colocado é o Diuron com hexazinona. Esses dois ingredientes juntos, eles têm ali duas principais concentrações juntos ali na nossa amostra. E a nossa amostra é importante a gente destacar num parêntese aqui, que ela se refere ao ano de 2022. Então os dados que nós falaremos aqui referem-se ao ano de 2022, a gente ainda não completou ali os estudos da safra 22-23 para a gente poder trazer esse número completo para vocês. No entanto, vamos falar ali do catado, vamos dizer assim, de 2022, de como que foi a dinâmica de compras de herbicidas nesse ano. Então, o Diuron com hexazinona, ele é um herbicida seletivo que pode ser usado de maneira pré e pós-emergente. Legal, pessoal. Então, dada a importância desse herbicida, no ano de 2022 ele foi amplamente comprado. No entanto, a gente viu que no ano de 2022 a gente teve ali uma dinâmica meio atípica de preços por conta de uma alta também atípica no preço do glifosato que vinha desde 2021. E isso acabou influenciando diversos produtos. Então muita gente correu para comprar, correu para fazer suas compras ali, tentando antecipar cada vez mais as compras, temendo que esse aumento fosse generalista para o restante da classe. E por conta disso, a dinâmica de compras do Diuron e hexazinona foi afetada um pouquinho também. Normalmente, as compras seriam espalhadas durante o ano. As compras seriam, é claro, concentradas no começo e no final do ano. No entanto, a gente tem que no ano de 2022 uma dinâmica um pouco atípica. Isso porque o normal das vendas, das negociações do Diuron com hexazinona seriam estar espalhadas durante o ano de 2022, tanto no começo como no final do ano, concentrando ali um pouco das compras, no entanto, mais equilibrado ao longo de todos os 12 meses. No entanto, em 2022, essa dinâmica se alterou. A gente teve que muitos dos compradores negociaram esse insumo no começo do ano. Então, mais de 70% das compras do Diuron hexazinona foram negociadas entre janeiro e abril de 2022. Essa preferência de compra foi por conta desse temor, que os preços aumentassem, que os preços continuassem aumentando. Então, por isso, muita gente tentou antecipar as compras ali para o começo do ano. Show de bola, pessoal. Vamos para o quarto colocado agora com o sulfentrazona. Fala aí, Danilo. Beleza, pessoal, o sulfentrazona é o quarto colocado. Esse herbicida que é muito empregado na cultura da cana-de-açúcar, porém não é restrito a ela. Ele também é utilizado aí no café, no algodão, no abacaxi, entre outras. Ele tem como alvo tanto monocotiledôneas quanto dicotiledôneas. Além de tudo, ele é um herbicida seletivo e é por isso que muitos produtores têm preferido o uso de herbicidas dessa forma, porque eles não prejudicam a cultura principal e afetam simplesmente as plantas daninhas. Diferentemente do Diuron e hexazinona, que são dois princípios ativos combinados, o sulfentrazona é muitas vezes utilizado por conta própria e a principal concentração que nós observamos na amostra é de 500 gramas por litro do produto.
Então, quando a gente olha o gráfico de comercialização da sulfentrazona no ano de 2022, a gente vê ali dois principais picos. Então a gente tem o começo do ano, concentrando ali aproximadamente 50% das negociações, e o final do ano também concentrando ali aproximadamente 30%. Então o meio do ano, que é o período que normalmente tem um clima mais seco, com menos chuvas, ali um pouco mais frio, não teve tanta comercialização desse herbicida e ela foi concentrada nos começos e finais do ano de 2022. Só passando agora para o nosso terceiro colocado, temos o Tebutyron. Beleza, Danilo, vamos para o Tebutyron. Primeira característica desse herbicida é que nós captamos duas concentrações diferentes em nossa amostra. Nossa amostra ele aparece ali nas concentrações de 500 e 800 gramas. No entanto, uma diferença dele para o sulfentrazona que você trouxe para a gente, Danilo, é a questão de que o Tebutyron ele é aplicado em sua maioria em cana-de-açúcar. Claro que pode ter alguma particularidade dele ser aplicado em alguma outra cultura ou não, no entanto, a recomendação é que ele seja aplicado exclusivamente na cana-de-açúcar. Outra característica desse ingrediente ativo, pessoal, é que ele também é um herbicida seletivo, no entanto, ele pode ser aplicado em diversas épocas do ano, tanto na seca quanto na estação úmida. Isso faz com que sua utilização seja mais equilibrada, mais dividida ali durante o ano. É claro que naqueles meses mais frios, onde nós não temos tanta incidência de plantas daninhas, nós não temos tanta comercialização dele. No entanto, nos meses mais úmidos, ali no começo, no final do ano, e também no começo da estação úmida, onde nós temos ali um tempo mais seco, que está começando a levar uma estação mais úmida, nós tenhamos uma comercialização mais aquecida desse ingrediente ativo. Então, essa dinâmica de compras fica mais dividida no começo e no final do ano. É claro, também ali entrando naqueles meses intermediários ali com um pouco mais de representatividade. Não tanto como o começo e final de ano, é claro, no entanto também com uma certa representatividade que a gente não via nos herbicidas anteriores. Chegamos então no top 2, pessoal, do nosso vídeo. Entramos no pódio classificatório ali. Nós temos os dois principais herbicidas na cultura da cana-de-açúcar no ano de 2022. O nosso segundo colocado é o Clomazone, e o Danilo vai falar um pouquinho dele pra gente agora. Exatamente, Gabriel. Com a medalha de prata, então, temos um herbicida amplamente utilizado, não somente na cana-de-açúcar, é um produto utilizado em diversas outras culturas. Um dos motivos dele ser utilizado amplamente na agricultura brasileira é porque ele tem uma grande variedade de doses. Então ele tem a concentração de 360 gramas, 500, 800 e a utilização das culturas vai variar conforme a dose. Porque uma característica muito importante do Clomazone é a sua seletividade condicional. Então, ele é um herbicida seletivo, porém, isso vai depender do solo, vai depender da dose utilizada, vai depender da cultura. Diversos fatores vão influenciar na seletividade desse produto. Então, ele precisa ter uma variação um pouco maior, uma variedade maior na hora do produtor escolher qual ele vai comprar. Porém, isso não é nenhum impedimento, como a gente viu aqui, ele é o segundo herbicida mais comercializado no último ano e ele é utilizado tanto na pré quanto na pós-emergência das plantas daninhas. Então a gente pode ver que é um herbicida aí muito completo. Então o que a gente pode ver, olhando a amostra do Compara Insumos, é que ele teve um comportamento um pouco diferente dos outros herbicidas. Apesar dele ter tido sim um pico de volume comercializado no começo do ano, ele não teve esse mesmo comportamento no final, como a gente estava vendo nos anteriores. O outro pico dele foi mais ou menos ali na metade do ano, que foi inclusive quando os preços desse produto dispararam. A gente teve ali o pico de preços da nossa amostra na metade do ano de 2022. Diferentemente do que a gente viu nos anteriores. Então ele teve um comportamento um pouco diferente, porém de qualquer forma ele é um herbicida muito importante e que tem aí seu papel essencial no controle das plantas daninhas. Bom pessoal, então antes da gente revelar o primeiro colocado, quero que vocês escrevam aqui nos comentários qual vocês acham que foi o herbicida que ficou em primeiro lugar no ano de 2022. Eu acho que não vai ser tão difícil porque ele é o herbicida mais comercializado no Brasil e no mundo, certo, Gabriel? Exato, Danilo, até porque quem nunca passou um mata-mato ali na calçada de casa, na calçada do vizinho, quem nunca matou aquela erva daninha que tem ali na sarjeira? Bom, a gente está falando do glifosato, um dos mais difundidos entre as culturas agrícolas mundiais. Isso por conta da sua característica principal de não ser seletivo. É um herbicida que simplesmente mata tudo que tem pela frente. É claro, existem particularidades, culturas existentes ao seu efeito, ao longo dos anos foi se aprendendo a trabalhar com esse herbicida e isso tornou-o o mais difundido entre os herbicidas da nossa amostra. O mais comercializado dentro da cana-de-açúcar, quando a gente fala de custo
de produção. Exatamente, Gabriel. E por ele não ser seletivo e ser tão difundido no mercado, ele tem um comportamento, quando a gente fala de preços e volumes, um pouco à parte dos demais. E ele vai ser o que vai ditar muitas das variações de preços nos outros defensivos, porque quando ele muda muito no preço é quando os produtores às vezes vão procurar outros produtos. Então a gente normalmente aqui no PSEG, quando a gente coleta os dados, a gente busca analisar os defensivos com e sem glifosato, porque ele influencia muito na cesta quando comparado com os outros defensivos, que são muito diferentes nas suas características. Positivo, Danilo. E o glifosato, então, ele é utilizado em diversas culturas, não só na cana-de-açúcar. Então isso influencia muito o período de compras dele, porque vários produtores vão estar fazendo as compras, vão estar negociando o glifosato ao longo do ano. Seja produtores de soja, que tem o seu período particular de compras, produtores de milho, produtores de cana, N culturas utilizam-se desse insumo. Então, como o Danilo trouxe, a sua dinâmica de compras vai ser alterada, vai ser diferenciada perante os outros insumos por conta dessa sua característica de amplo espectro. Bom, pessoal, e um dos principais fornecedores do glifosato para todo mundo é a China, que é um país que a gente já vem falando muito aqui nos últimos vídeos, porque ele é essencial nessa comercialização de defensivos. E se você, em 2023, voltasse no tempo, lá para 2019, e falasse o que aconteceu com o preço do glifosato nesses últimos 2 anos para alguém que estava lá, para um produtor, ele provavelmente não ia acreditar. Porque o que a gente viu foi uma escalada de preços sem precedente, principalmente por conta da falta de oferta do país asiático. Então a gente teve uma interrupção ali das exportações no mundo e isso fez com que o preço disparasse nos últimos 2 anos de uma forma nunca vista antes. Então a gente teve uma oscilação de preço muito grande do glifosato e só agora que a gente está retomando alguns patamares um pouco mais aceitáveis e normalizando um pouco mais a sua oferta, certo, Gabriel? Perfeito, Danilo. Esse boom no preço do glifosato puxou outros herbicidas. Então o pessoal que normalmente utilizava o glifosato para matar diversas plantas daninhas necessitou outros herbicidas para plantar algumas plantas daninhas mais pontuais que apareciam ali. Isso porque, como os preços do glifosato estavam muito altos e até por conta de falta desse herbicida no mercado, a gente acabou não encontrando alternativa para essa demanda. Então, o que aconteceu foi que outros herbicidas tiveram um aumento de preços puxado pelo glifosato. Isso porque o glifosato não é seletivo e a gente precisou de mais herbicidas seletivos para estar matando plantas daninhas mais pontuais. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato que a gente está tentando aqui fazer um top 5. Comenta aqui quais outros top 5 vocês gostariam de ver. A gente tem aí tudo desde insumos até qualquer coisa relacionada à produção de cana-de-açúcar. Então lembre-se que cana-de-açúcar é com o PSEG Projetos, Gabriel. Então a gente agradece a visualização de todo mundo aqui. Não se esqueçam de deixar a curtida, se inscrever no canal e falar quais vídeos vocês querem ver nos próximos, certo? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.